muito bom. Vou colocar aqui. Legal. Caldeira, você pode ler pra gente as Sim, dicas e a gente comenta, por favor? perfeito. Vamos lá. Dica número um: enquadre os tipos de falhas. E aí? Essa daqui é assim, né? É uma falha. Enquadrar em que sentido? Enquadrar em rotina, em complexidade ou em fronteira? Qual é a falha em qual desses contextos, né? E aí, dependendo do contexto que essa falha está inserida, você vai ter uma tratativa diferente. E mesmo falhas no contexto da rotina, mesmo num contexto, né, conhecido, mapeável, padronizado e tal, mesmo essas têm falhas que são falhas assim honestas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é Verdadeiras, falha, né? não é falha de má intenção, nada disso. Isso. É uma falha que merece um tratamento digno, né? Um tratamento humano, né? Para aquela situação. Existem também falhas, né, de má intenção, falhas de erro crasso. E aí você tem que é a dosimetria, né? Se fala tanto de dosimetria, é a Sim. dose do remédio para o tipo de falha. E no caso das falhas lá na fronteira, elas têm que ser buscadas. Se não está tendo falha, aí é que tem problema, aí que está errado. Então, enquadra o tipo de falha no tipo de contexto. Ô, Ana, Perfeito. fala, Oi. fala, Caldeira. Não, eu ia para dica 2. Pode Não, eu, comentar. eu ia, eu ia comentar que quando você falha tentando acertar, é digno, né? Quando você está buscando o certo e você encontra um erro ou uma falha, isso é verdadeiro. E eu estava lembrando que nessa minha jornada, né, trabalhando com empreendedores, né, que buscam o crescimento, eu lembrei de uma situação um dia que um dono de empresa buscou de uma forma não vou dizer agressiva, mas buscando defender o lado dele, de que o dono de empresa tinha que dormir tranquilo, sossegado, uma vez que a empresa dele era uma pura rotina de trabalho, né? E ele estava brigando, né? Exatamente porque ele não aceitava que a empresa dele poderia mudar, né? Poderia evoluir, né? E ele buscava como dono a estabilidade da empresa, né? E ele estava exatamente sofrendo com isso, né? E aí a gente fez um mapeamento e disse para ele, puxa, acho que isso é só se você voltar a ser empregado, né? Se a gente assumir a operação e eu te contratar, aí eu te dou rotina. Porque caso contrário, o nível de complexidade do teu negócio, ele está intrínseco ao teu negócio, né? Hoje você tem matéria-prima, amanhã você não tem. Hoje você tem um fornecedor novo, amanhã você tem uma máquina quebrada, amanhã você tem um cliente que não te paga. Então, são complexidades, algumas delas previsíveis, né, que podem se tornar rotinas, né, mensuráveis e atribuíveis, né, em termos de execução, mas tem outras que não. E para você muitas vezes sair nesse nível alto de complexidade, você tem que ir para a fronteira. Porque às vezes você está fazendo certo no lugar errado, ou às vezes você está no mercado errado fazendo a coisa certa. E aí o teu nível de complexidade aumenta, né? E aí você não consegue estabilizar com a tua rotina. Então, se você não tiver esse olhar, né, no estratégico, um olhar na fronteira, né, você vai ter um índice alto de complexidade. Aí por isso que eu liguei com essa dica. Porque se você começa a colocar números, você começa a ver em que lugar que você tem que mexer mais. E eu não sei, já me estendendo, mas no insight, se vamos supor que de 10 casos você tem o maior número de falhas na complexidade, tenta avaliar também se elas não podem ser rotinas. Porque às vezes você está tentando a problemas já conhecidos criar soluções novas e as soluções já são descobertas. E dependendo de quem participa da solução ou da resolução do problema, pode dar alternativas diferentes para algo que já é conhecido, né? Então, você buscar navegar nesses níveis de acordo com o número e o tipo de falha pode ser interessante. E eu acho que acontece muito também falhas no nível da complexidade, porque está se tentando padronizar uma coisa não padronizável. Isso. Então, estabelecer um padrão, e agora, então, esse padrão agora é para resolver esse tipo de problema, só que o problema é complexo. E aí, toda vez que aparece um negócio, aquele padrão já não resolve, não tá bom, mas tá dando problema sempre, tendo problema sempre, tendo problema. Então,
talvez a questão não seja de estabelecer um padrão, mas sim a forma como a falha foi resolvida está errada, não é para resolver com um padrão, é para resolver com capacidade de raciocínio, capacidade de negociação, capacidade de leitura do contexto. Então, o remédio foi errado, o remédio para a falha que arrumaram está errado, não é esse, tem que ser outro. Legal. Vamos lá para a dica 2, que Bora. me parece que é um complemento da 1. Reconheça a própria tendência com as falhas. Aqui é assim, ó, como é que você se sente quando a coisa acontece, quando a falha acontece? Qual é a sua tendência? Você se sente mal, se sentir mal até faz parte, né? Mas assim, você tenta esconder para baixo do tapete, você tenta dar uma cacetada na pessoa que passou por que fez e cometeu o erro, você quer fazer exemplo, que aquela pessoa passe a ser um exemplo não, isso aqui não pode nunca mais acontecer, e usa aquilo lá para Cristo. Como é que é? Qual é a sua tendência com as falhas? Entenda, reconheça, identifique a sua tendência e veja o que você precisa fazer de diferente a partir daí, né? Porque tem alguns tipos de tendência com as falhas que são contraproducentes. Perfeito. Dica 3. Utilize mecanismos de detecção. Aqui é a detecção da falha, né? Porque também tem outro problema, né, gente? Vocês devem estar. Todo mundo aí que está ouvindo, capaz que já pensou um negócio assim. Fala, gente, as coisas simplesmente não aparecem. Só vai aparecer quando o bicho já ficou muito pior. Quando é inescondível mais. Aí é que o problema acontece. Então, também é importante que existam mecanismos que possibilitem que a falha apareça o mais rápido possível. O problema, às vezes, não é errar, o problema é esse erro ficar oculto e se avolumando, né, lá nos porões, né, da empresa. Pelas tantas, aquilo ali vem à tona de um jeito que, nossa, cria problema mesmo e às vezes até risco, né, para a organização. Você falou dos porões, eu lembrei do Titanic, né? Por conta da notícia que tá rolando, né? Pois é, né? Deixa lá no fundo do mar, deixa quieto lá. Depois vem à tona, vem pior do que o que tava, né? Deixa tudo quietinho lá embaixo, ninguém tá vendo, varre a sujeira para debaixo do tapete. Depois, a hora que é descoberto, e isso também é uma falta de você ter lá no item 1, né? Porque se você também não monitora, você também não enquadra, não tem indicador, a nossa cabeça nos trai, né? A gente acha que o problema que aconteceu ontem só aconteceu ontem, né? Não aconteceu semana passada, né? Um mês atrás e etc, né? Então é importante mensurar. É isso aí. Engraçado que para esses mecanismos de detecção eu até agregaria o seguinte: ande pela empresa. E quando a gente vê empresário que entra e vai estar lá na sala dele fechado e não dá a condição da conversa, do ver o que é que está acontecendo, né? Porque é um nível operacional e eu não vou me envolver com ele, né? E não vou passar por lá. E lá está acontecendo muita coisa. E aí eu lembro daquela tia que faz a faxina. É o ouvido da empresa, passa por todas as áreas, conhece tudo, e eu converso com ela e descubro o que acontece dentro da minha empresa de uma forma indireta e bem interessante. É um mecanismo de detecção. Bom, vamos lá. Dica 4. Analise cuidadosamente. O que a gente tem que analisar, Iana? Então, você tem um crescendo aqui, né, acontecendo. Então, você tem um mecanismo de detecção, identificou uma falha, e aí não vai ser precipitado, né? Peraí, vamos entender o que aconteceu. Vamos pegar as variáveis, por quê, de onde veio, para onde que está indo. E aqui na análise cuidadosa, é assim, ó, evitar, ou assim, o propósito aqui não é encontrar culpados. Esquece esse negócio de culpa, de encontrar quem é o culpado pela situação. Não é isso. Vamos entender o que aconteceu. Vamos entender qual foi a ação que levou a isso, a essas consequências. Quais foram a somatória, né, de fatores que levou a esse resultado. E nos fatores pode ser, o fulano deixou de preencher a planilha X. Beleza. No sentido da ação e não das pessoas.
Não fica tentando falar, é o fulano que está errado. Não. O que que aconteceu? O que que foi feito? O que que gerou isso? Qual foi o processo? Qual foi o padrão? Qual foi a ação? Vai analisando cuidadosamente para você não tirar conclusões apressadas, né? Ana, eu vou ter que falar, porque eu acho que é o momento. Quando a gente fala da consultoria, quando a gente fala de ter um profissional externo olhando para dentro da empresa, ou olhando para a empresa, esse é um momento muito delicado, e que talvez um profissional externo tenha que estar junto. Porque se a empresa tem um nível de complexidade, nível de incerteza, entendendo que os profissionais que estão lá são os mesmos que montaram os processos, e levando em consideração que eles podem não estar olhando para o mercado, ou seja, eles não estão olhando para as fronteiras, eles podem ficar viciados. Eles podem tomar as decisões certas dentro, ou decisões erradas dentro de um contexto certo. É aquela verdade, é verdade, mas é a verdade deles. Então, a análise cuidadosa, eu trago aí também que ela tem que ser enriquecida com um olhar externo, um olhar maior, né? Um olhar de quem está vivendo a fronteira é muito rico. Porque eu posso trazer uma reflexão para a equipe que a própria equipe, ou o próprio time, ou o próprio dono não está percebendo. Isso é muito comum em empresas de donos que cresceram seus negócios, que sabem fazer a entrega do seu negócio. É aquela pessoa que sabe fazer o produto ou prestar um serviço. Mas ele não é capaz de sair daquele nível de complexidade. Então, ele não tem mais repertório. O repertório dele, muitas vezes, é limitado. Então, ele tem que trazer alguém que está fora, alguém da fronteira, né? Eu acrescentaria esse, que está ligado com o primeiro que você falou de novo, né? Porque se você olhar e a falha é complexa, traz alguém de fora, entenda, né? Se esse olhar de fora complementa ou não. E muitas vezes a gente serve como esse mentor, né, dentro de um trabalho de consultoria que direciona esse olhar dentro do negócio da pessoa. Porque ela não conhece de negócio. Ela sabe falar do negócio, mas de negócio ela não sabe. Então aí, às vezes, a boa prática que está fora, ela não consegue enxergar. Verdade. Concordo plenamente. Um olhar de fora e o olhar entre áreas também, né? Que às vezes você vai analisar uma falha que aconteceu só com as pessoas ali onde a coisa aconteceu em si, e também, às vezes, falta riqueza no entendimento daquilo. É interessante olhar também de outras áreas e até mesmo olhar do cliente. Também pode ser uma coisa importante, né, para incorporar no processo. Total. Caldeira, queria falar? Eu ia dizer, eu vou buscar lá na aviação, quando você faz a análise de um acidente, você vai entender quais são os elos que levaram àquilo que ocorreu, né? Então, nunca se tem um elo só que é responsável pelo acontecimento. Quer dizer, você tem aí dentro do desencadeamento, você trouxe agora a olhar as outras áreas, olhar o externo, como o Kleber colocou, ou mesmo o cliente, você tem elos dentro desse processo que se quebram e que trazem a falha. Então, quando você entende onde é que pode ser esse elo, o que é que ele pode efetivamente apresentar de problemas, se você corrige ele, talvez ele não force o próximo a ponto de que o próximo também possa quebrar, né? Então, é um olhar bem minucioso, realmente. É não se satisfazer com as primeiras respostas, né, também. Que às vezes a pessoa vai responder de um jeito rotineiro. Está acostumado sempre, isso aí é assim mesmo, acontece desse jeito. Ou, né, é muito comum, né? Não sei nas indústrias em geral aí, mas é muito comum querer botar a culpa no cliente, né? Não, o cliente que não entendeu a gente, que não entendeu a nossa proposta. Então, assim, é uma explicação vaidosa, né? Ainda por cima. Então, É o paradigma do cliente que a gente precisa quebrar. E aí vai, né? Vamos lá. Dica número 5. Promova experimentações. aqui, assim, no crescendo aqui, no caso das falhas na fronteira, né? Então, nesse caso aqui, é preciso ter também uma cultura interna que seja permitido experimentar nas fronteiras desconhecidas.
para encontrar outras possibilidades, encontrar inovações, encontrar métodos, meios, né, de se diferenciar. E aí, na hora que tem essa diferenciação, você está arriscando também, de repente, não funcionar. Mas para isso acontecer, precisa haver permissão para não funcionar. Já de cara, né, assim, ó, aqui é uma experimentação, pode ser que dê tudo errado, e é para dar tudo errado. Se der certo, é bônus. É pra dar tudo errado mesmo, para a gente descobrir aonde que a gente pode perder dinheiro nesse negócio aqui. Para daí, descobrindo aonde a gente perde dinheiro, a gente também descobrir aonde então se ganha dinheiro. Muito, Bem por aí. muito bom, muito bom. Ana, sensacional. Raquel, e aí? Já? Pra mim? Já. Nada mais? E aí? Passou rápido, né? Passou? Nossa, Rolou? O que não que você falo que você nada me pra você. diz? Ó, Raquel, apresenta o mapa. Depois você compartilha com a Ana, para a Ana também vendo. Se der. E já apresenta o mapa e faça as suas considerações. Bom, foi tanta coisa que eu que fiquei aqui na minha fronteira de como fazer o mapa de uma maneira diferente para que coubesse tudo que vocês trouxeram aqui, porque hoje foi muito conteúdo. Pelo menos com os insights que vocês tiveram, eu tive muita coisa aqui para colocar. Tanto que eu já aviso que o final ainda não está completo, então, mais uma vez, fica aqui né, a dica de seguir a gente lá no Telegram para poder ver a versão final, porque aqui não vai estar finalizado por completo. Mas então eu trouxe aqui os três pontos que a Ana apresentou, né? Tá dividido dentro da folha, né? A rotina, a complexidade e as fronteiras. Então a gente vai analisar, né, o que está de acordo com cada um, seguindo nas laterais, assim. Então, a gente começa aqui pela rotina, e aí eu pus aqui um reloginho com toda a nossa rotina, né, normalmente diária, não necessariamente da empresa, mas que é para a gente fazer essa relação da nossa rotina, e já vem ali um pop-upzinho de que nenhum negócio funciona apenas de rotina, então você já começa a ler com isso em mente. E aí tem três gotinhas assim que pingam da rotina, né? Que elas são mais permanentes, elas são mais previsíveis e elas têm os três possíveis erros que caem ali embaixo, que é a falta de informação, a falta de treinamento e a má intenção, que a Ana trouxe. E a rotina veio com a reflexão que vocês trouxeram ali da tecnologia, por isso que tem a setinha para tecnologia, que ela vai viabilizar a automação. E aí fica aquele questionamento que vocês refletiram um pouco, né? Se ela poderá nos substituir. E aí eu pus o que o Kleber trouxe, para que usar o cérebro humano, né? E ali, para gerar ansiedade. Então, fica ali o ponto para o próximo webinar, a gente discorre dentro dessa parte. Mas, por enquanto, o cérebro só serve para gerar ansiedade. E aí... É sacanagem. Tá vendo como a gente não pode falar as coisas, Ana? Fica registrado aqui, tá vendo? Registrou, tá registrado. Mas, ó, é verdade. Por enquanto, o cérebro hoje, ele só serve para gerar ansiedade. Tá todo mundo ansioso com isso. A gente concluiu isso hoje aqui nesse webinar, pelo menos. Aí depois a gente desce ali para a próxima bolinha, que é a de complexidade, né? E a imprevisibilidade que isso traz. Então, tem o carinha pulando de paraquedas, porque você tem uma certa, né, um preparo que você pode ter, mas você nunca sabe se vai ventar mais ou menos, o que vai acontecer, se a corda não vai funcionar e aonde você vai acabar caindo, mas você consegue se preparar. Por isso que eu fiz essa analogia, né? Você tem um mínimo preparo, mas o outcome, né, o resultado, você não vai saber, não vai conseguir prever. E aí, ali, eu embaixo já coloquei, né, situações imponderáveis e não se sabe o que irá acontecer, mudar a direção, né, que o Kleber também colocou, tem que decidir. Então, você não vai saber tudo, mas você tem que decidir. E é o que o Caldeira também pontuou ali embaixo, né, buscar novas alternativas e abertura para a criatividade, que é uma primeira abertura para isso. Voltando aqui para a lateral, a gente cai nas fronteiras, que é o terceiro pontinho. Eu fiz umas montanhas, assim, né? Porque normalmente dá essa ideia de fronteiras e desbravar.
E eu coloquei uma frase que eu gosto bastante, que me veio à mente quando a Ana apresentou, né? Então, tipo, não escale montanhas para o mundo ver, mas para você ver o mundo. Então, é essa ideia de desbravar por um motivo seu, né? Por uma iniciativa sua. Então, aí aqui tem os pontinhos das fronteiras, né? Se aproprie do poder de errar. Então, é isso que você já tem que entrar encarando que você vai errar, e isso tem que ser encarado como um ponto positivo. E onde ninguém explorou, sair do nada sem base de comportamento. E aí eu pus o desenho de um back de experimentos, porque eu achei muito legal essa ideia, esse conceito de que a gente não vai trabalhar com condições normais de temperatura e pressão, né? Que não é assim que as fronteiras funcionam. E também, aqui voltando dos 3 possíveis erros da rotina, eles não se aplicam às fronteiras, que foi essa reflexão que a Ana foi apresentando no decorrer para a gente. E no cantinho embaixo, tem um ponto que o Kleber trouxe que eu achei muito bacana, que linkou tudo que a Ana foi apresentando, que é a falta de divisão de mentalidade é o rouba-monte, né? Que vocês falaram das ideias das diferentes empresas. Aí, aqui essa é a nossa primeira página, né? Que ficou, porque não coube tudo. Então, eu tive que abrir uma outra, mas eu não consegui terminar tudo. Então, aqui na outra página, eu comecei com a complexidade mental, fiz o gráfico que a Ana foi trazendo de crescimento, né, que é da apresentação dela, que eu achei muito legal, e a psicologia, a segurança psicológica, que ela trouxe essa reflexão. Então, eu ainda não consegui concluir essa parte, mas ia ficar muito esmagado se a gente fosse pôr tudo numa folha só, porque vocês ainda trouxeram mais coisas. Eu quase levantei minha mão e pedi um pause, porque estava com tanta coisa que eu não sabia se eu ia desenhando o que me veio à mente, se eu ia pondo as palavras-chave, ou se eu continuava desenhando. Mas, por enquanto, o nosso grande rabisco de mapa mental está assim. E eu agradeço muito por poder participar, porque foi muito legal essa troca de vocês, além do conteúdo, vocês tiveram várias conversas, e isso que eu acho mais legal e mais rico de tudo isso, né, que também me incita a ter outros insights dentro da minha percepção, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, tendo contato direto da fonte com esses especialistas fenomenais que vocês são. Então, agradeço de coração e vejo vocês semana que vem. Obrigado, Raquel. Lindo o seu mapa. O digital agora tem que ter folha, frente e verso. Não é só frente e 2 folhas, né? É frente e verso. Isso é muito bacana. E lembrando, eu acho que nós tivemos poucos webinars com a Ana que você não conseguiu que tudo coubesse numa folha só, viu, Ana? Eu ia falar isso na hora que começou. Eu falei assim, eu já estou preparada de que eu não vou conseguir terminar a tempo, que uma hora, porque nunca é uma coisa só. Eu já estava preparada, Ana. Olha que hoje eu fui comedida, eu fiz pouquinhos slides para ver se dá. Não, mas aí que é pior, porque menos slides, aí não fica aquela correria ou com a pressa de terminar todos os slides, e aí você toma o seu tempo e vem as reflexões, vem os insights, vem toda essa coisa, que, nossa, aí que cresce mais o conteúdo. Oh, meu Deus. A Ana, no nosso webinar, é a fronteira da nossa mentalidade. A gente está na nossa rotina, a gente está com algumas complexidades, e a Ana vem com a fronteira, romper tudo quanto é padrão que a gente está seguindo aí. Pois é, Ana, você é a malvada favorita nossa. Você é a que faz todo mundo sair aqui com a cabeça e com a caneta fervendo. Mas o Caldeira, vai lá, considerações finais. Fantástico. Olha, eu para colaborar aí com a Raquel, eu adoro quando a Ana vem e que a gente pode ficar nesse papo, e a vontade é que a gente pudesse continuar, viu, Ana? Dá vontade de seguir por horas, porque é muito gostoso estar contigo aqui. Você vai abrindo a nossa cabeça e trazendo um monte de reflexões que efetivamente fazem muito sentido para mim e que me levam para o dia a dia a colocar em prática isso e, inclusive, comentar dentro da sala de aula. Então, eu fico muito feliz toda vez que você tem a oportunidade de estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. E o Kleber usou um grupo aí de WhatsApp nosso para a gente antes conversar, né? Que é antigo. E eu estava olhando lá, Kleber, uma coisa que a gente vai puxar a orelha de quem está nos ouvindo ou nos assistindo hoje. Há um ano, no mês que vem, dia 28 do mês que vem, vai fazer um ano, nós estávamos na campanha de 500 inscritos. Há um ano.
E agora nós estamos a 67, 68 pessoas de 1.000 inscritos. Então, vamos ver se a gente consegue comemorar no mês de julho, depois de um ano da campanha de 500, a meta de 1.000 inscritos. Um abraço, obrigado, Kleber, pela oportunidade, obrigado, Raquel. Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, viu? Muito bom, obrigado, Caldeira, parceiraço, obrigado mais uma vez. Ana, Paula Simões, depois desse turbilhão que você fez com a gente aí, quais são as suas considerações finais, Ana? Eu só agradeço, gente. Muito legal estar aqui com vocês. Estava com saudade já de estar. Estava pensando, a gente tem que ir lá falar de novo no webinar. Estava muito gostoso aquilo. É muito bom, sempre assim, as ideias que a gente acaba discutindo juntos, essa troca que a gente faz aqui, me ajuda pra caramba, né? Porque eu tenho uma fala, agora eu não estou me lembrando de quem é, não me recordo agora, mas talvez o Caldeira saiba a origem. Que é assim, quem ensina aprende duas vezes, né? Então eu acho também, quem participa de podcast, de webinários, também é o mesmo processo, né? Ao Se eu não me falar, engano, Cora Coralina. Cora Se eu não me Coralina? Então, quando a gente conversa, quando a gente troca, a gente acaba reforçando e aprendendo e multiplicando mais, né? Então, isso é muito gostoso, muito bom, me faz muito bem. E eu fico feliz de poder compartilhar, que é aquela sensação mesmo de abundância, né? O conhecimento é uma coisa que você não está dividindo, você está sempre expandindo, somando. Dividir, na verdade, é multiplicar, né? Isso me faz me sentir muito bem e acho que muita gente pode realmente se beneficiar e ter suas melhoras e suas aplicações e sua utilidade, né, com o que a gente está discutindo aqui. Total. E sempre bem-vinda, viu, Ana? E mais uma vez, obrigado pelo teu pronto atendimento, não robotizado. A gente fala no WhatsApp, você é toda carinhosa e toda prestativa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Caldeira, e obrigado, Raquel. E obrigado para as 38 pessoas que acompanharam a gente aqui no nosso webinar de quinta-feira. E convido a todos, né, deixo aí o convite para que todos estejam conosco na semana que vem, porque na semana que vem nós teremos o webinar de processos de donos de negócio. Então nós vamos trazer ali um dono de negócio para que ele possa trazer a mentalidade. Eu até já vou deixar aqui porque eu vi que ele acompanhou aqui no chat. Mentalidade, né, de rotina, de complexidade ou de fronteira, né, mentalidade de crescimento dele. Mas durante a semana que vem nós faremos a divulgação porque será, assim como esse, mais um webinar fantástico e sensacional. Então obrigado a todos os 38 que estiveram conosco aí acompanhando o nosso webinar e semana que vem estaremos de volta mais uma vez. Ana, lembra do soquinho, hein? Até mais, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance within the
should hurt you. Thumbs, head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now.